Shalom, amados do YouTube. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para abençoar o nosso trabalho. Você é muito bem-vindo ao nosso canal e que Deus vos abençoe. Tudo bem, amados do YouTube? Estamos aqui novamente para falarmos de mais uma mensagem poderosa ao seu coração. E você está participando conosco. É importante. A cada dia mais aprendemos acerca da palavra de Deus. Por isso, nós, sem perca de tempo, iremos para a mensagem. Solta a vinheta, produção. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Nós iremos falar sobre o tema desta mensagem, que se chama A Igreja Perseverante. Vamos para a leitura da Palavra de Deus. Diz assim o texto, capítulo 2 do livro de Apocalipse. Diz: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que anda ao meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, o que não poderá suportar homens maus, e que puseste à prova os que se declaram apóstolos e não são, e que achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu amor e não deixastes esmorecer. Assim diz o texto. Primeiramente, a igreja de Éfeso foi uma das igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo nas suas peregrinações gentias. Foi uma igreja que Paulo ali levou a mensagem, estruturou o ministério, mas com o passar de alguns anos, Deus aparece em visão aí a João, o apóstolo do amor, na ilha de Patmos. E ali João tem a revelação e o Senhor lhe mostra, fala, olha, eu tenho mensagens para as 7 igrejas, que são as 7 estrelas, e são os 7 candeeiros, ou seja, ali eu tenho uma mensagem para o pastor oriundo daquela igreja. E ele coloca aqui alguns detalhes que nós possamos trazer para os nossos dias de hoje. Primeiramente, a advertência, o Senhor reconhece. Aqui nós vamos ver aqui o reconhecimento do capítulo 2, do versículo 1 a 3. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve essas coisas, diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que ainda no meio das 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e tanto o seu labor como a sua perseverança e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então, uma igreja ali que já tinha alguns problemas, a igreja ali, o Senhor fala assim, olha, eu conheço as tuas obras, Deus está de olho naquilo que você está fazendo, Deus, em todo momento, a todo instante, Ele reconhece aquilo que você faz, o seu esforço, a sua dedicação, a sua compreensão, o modo de você se portar, o modo como você tem se portado como aquele que há de levar e ser representante e embaixador do reino de Deus. Ou seja, o Senhor conhece ao seu coração, conhece através das suas atitudes, do modo que você age, do modo que você fala, do modo como você vive, o seu testemunho vivo diante de Deus. Ele é importante para apresentar aquilo que é a palavra de Deus. E o Senhor, ele vem aqui no versículo 2 assim, olha, conheço as tuas obras e o teu labor.
Labor é o seu trabalho, é aquilo que você faz, aquilo que você procura agir, aquilo que você procura fazer de maneira prudente, de maneira para honrar o nome do Senhor, de maneira para que possa ser levado o Evangelho, não de maneira escandalosa, mas de uma maneira prática, de uma maneira realmente bíblica, de uma maneira onde demonstre que você realmente é um cidadão do céu. E o Senhor, ele começa dizendo assim, olha, e como a sua perseverança, que não pode suportar homens maus. Já existia naqueles dias da igreja de Éfeso homens com interesses em títulos. Título não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é a nossa fé. Crer que o Senhor Jesus salva, cura e liberta. Que o Senhor Jesus, ele nasceu, morreu para redimir os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está prestes a voltar. Jesus está voltando. Hoje, nos dias de hoje, nós vemos a mídia falando, pessoas falando de um lado para o outro, olha, o Apocalipse está chegando, olha, o Apocalipse está se aproximando, olha, quando Jesus mesmo havia dito aos apóstolos no Sermão da Montanha, olha, quando ouvirem rumores de guerra, quando ouvir pais contra filhos, filhos contra pai, quando ouvirem nação contra nação, reino contra reino, quando começar a ver fenômenos naturais acontecendo no mundo, eis que a vinda do Filho do Homem está próxima. E isso sim, nos dias de hoje já está se acontecendo. Nós estamos nos aguardando para a vinda de Jesus. E como diz aqui a carta, a igreja perseverante. Será que você tem sido perseverante? O que é a igreja? Eu poderia colocar aqui, claro que estava falando do templo em Éfeso, na igreja, uma das igrejas da Ásia, mas não é isso, a igreja é você. A igreja é a sua pessoa, a igreja é você, você é a igreja de Deus. Como você tem se perseverado, como você tem se prostrado aguardando a vinda do Filho de Deus. Você que muitas vezes começou a sua carreira, a sua trajetória cristã e por algum motivo talvez parou no meio do caminho, por algum motivo esfriou a sua fé, ou que ainda continua perseverando. Hoje as notícias, parece que olhando esse texto eu começo a analisar, parece que os textos bíblicos ele remete aos dias de hoje de uma maneira tremenda. Ele reflete nos dias de hoje, falando e vem dizendo a tantas coisas que acontecem nos dias de hoje, as pessoas, os falsos mestres, falsos doutores, homens que falam com a boca cheia acerca de Deus, mas não levam a salvação, apenas interesses próprios, e não é isso que a palavra de Deus quer. A palavra de Deus quer libertar, salvar verdadeiramente. E a genuína palavra de Deus é aquela que vai de encontro ao coração daquele que necessita, daquele que precisa e daquele que precisa de uma palavra de ajuda, uma palavra de amor, uma palavra que possa lhe dar um ânimo para suportar as aflições dos dias de hoje. Nós não sabemos qual é o problema de A ou B, talvez o seu problema neste instante, mas eu quero dizer uma coisa para você, que o Senhor Jesus, ele contempla a sua força, ele contempla o seu amor, ele contempla a sua perseverança, e aquele que conseguir perseverar até o fim, com certeza ele terá a sua gratidão e o seu galardão guardado, porque o Senhor é fiel. Versículo 3. E diz aqui o texto, versículo 2 e versículo 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e acham-se mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Olha, suportou ali a dificuldade, ainda que seja a maior dificuldade, as acusações, mas por amor ao nome do Senhor, você tem passado, tem sido caluniado, tem sido perseguido. Eu quero dizer para você, o Senhor, ele conhece a sua estrutura, ele sabe que tem ali abençoado a sua vida de uma maneira poderosa, ele conhece o seu esforço, e aquele que quando, olha, como diz o próprio Senhor Jesus, olha, bem-aventurado quando vos perseguirem por causa do amor do meu nome, porque bem-aventurados
Com certeza, se você chora, será consolado. Se você ali tem passado pelas adversidades por amor ao nome do Senhor, o Senhor te dará a vitória. Ele é contigo, Ele é sobre a sua vida. Olha, não desanime. O Senhor fala assim, não desanimes, permaneça firme e tenha fé que tudo isso vai se acertar, tudo isso acontecerá para o bem e um proveito sobre a sua vida. Nós temos que ser perseverante, cada um com a sua batalha, cada um com a sua luta, com a sua cruz. Mas a Bíblia nos diz para nós, o Senhor nos ensinou isso, não foi isso que Jesus disse para nós? Aquele que quiser vir a mim com a sua cruz e segue. A cruz nós temos carregado todos os dias. Jesus carregou a cruz do madeiro pela humanidade, carregou pelos meus pecados. Hoje eu carrego a minha cruz, eu tenho a minha luta, a minha adversidade. Você tem a sua luta, a sua adversidade, mas o importante é permanecer firme e constante para que Deus possa te abençoar, porque o Senhor tem visto o seu labor, tem visto a sua perseverança e tem visto que você tem lutado para manter a sua fé genuína, aguardando a vinda daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Depois, no versículo 4 e 5, o Senhor ele relata algo para nós que nos chama a atenção. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela tinha a sua perseverança, a sua luta. O Senhor falou, olha, eu reconheço a tua luta. Só que em algum momento ali da história, a igreja começou a perder o amor. E isso nos dias de hoje parece que nos arremete à igreja nos dias de hoje. Mas aonde está o amor, pastor Ricardo? Aonde está o amor? Aonde é a questão que está faltando? Talvez aquele irmão que está do seu lado precisando de uma ajuda, aquele teu irmão que precisa de uma oração, aquele teu irmão que precisa de uma ajuda, seja ela financeira, seja ela ali precisando de um alimento, de uma cesta básica, precisando de um help, de uma ajuda, de um socorro. Esse é o seu amor, esse é o verdadeiro amor. E muitas vezes isso tem se perdido nos dias de hoje. Tem se falado muito de amor, mas as atitudes que revelam o verdadeiro amor, elas não têm acontecido. E isso precisa ser resgatado. Nós temos que ser perseverantes. Jesus amou de tal maneira, a Bíblia diz assim, lá no livro de João, o Senhor amou, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Essa tal maneira foi um modo de uma explicação, porque não tinha explicação de explicar do tanto que é o amor de Deus, de tão grande é o amor do Senhor sobre a sua vida. Esse amor foi tão grande, tão poderoso, que ele falou assim, olha, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que morresse na cruz do Calvário por amor a ti, por amor a mim, por amor às nossas vidas, por amor à humanidade. O amor de Deus foi muito grande. E não é só porque Deus é amor, não é palavra. Deus cumpriu em atitude. Permitiu que o seu filho amado, a quem ele se compraz, a quem ele tinha muito carinho, tem ainda, permitiu que ele morresse no seu lugar, pelos seus pecados. Olha o amor de Deus, atitude. Então o Senhor começa a cobrar da igreja de Éfeso. Mas tem um contra ti que de esquecer essa obra do primeiro amor. O primeiro amor você é capaz de fazer todas as coisas. Você age verdadeiramente. Mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. O amor de muitos tem se despido. Olha, por isso que nós vemos nos noticiários dos dias de hoje, pai matando filho, filho matando pai, feminicídios, né? Homens se destruindo, guerras de maneiras terríveis, sem se preocupar muitas vezes com o ser humano, mas tudo isso encadeado, porque o Senhor já nos tinha avisado sobre isso, mas o amor tem se esfriado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é isso que o texto fala aqui. Olha, e a igreja? Mas aqui estava falando não para o mundo, estava falando para a igreja. Olha, tem um contra ti, porque tem esquecido do primeiro amor. O primeiro amor foi aquele quando você encontrou Jesus, quando você entregou a sua vida a Jesus, quando você falou com Jesus e o Senhor, Ele abençoou a sua vida de uma maneira tremenda. Eu lembro quando eu ainda, pela primeira vez,
quando eu aceitei a Jesus, nunca esqueci, foi algo mais importante na minha vida. E isso foi de um momento tão maravilhoso que até hoje, todas as vezes quando eu começo a fraquejar com as minhas lutas, as minhas adversidades, eu não sou perfeito, mas sou humano como todos, mas eu nunca me esqueço do primeiro amor. O primeiro amor é aquele que foi derramado, aquele quando eu entreguei ao Senhor e falei: Senhor, aqui estava um jovem atribulado, triste, cheio de complexo, pensando até em tirar a própria vida, mas um dia esse amor chegou de uma tal maneira e me deu uma transformação, fez um renovo na minha vida, e hoje, pela misericórdia de Deus e graças ao Senhor, sou muito feliz com esse Deus poderoso sobre a minha vida. Sou muito feliz com esse Deus que acompanha, com esse Deus que transforma. É este primeiro amor que a gente não pode esquecer e deve estar sempre abraçado com Ele. Um amor na qual você olha e você também passa às outras pessoas de maneira poderosa, de maneira maravilhosa, levando este amor que vem através do Evangelho. O Evangelho é boas novas, levando as boas novas em cada lar, em cada vida e em cada pessoa, levando as boas novas para a transformação. Vamos continuar a leitura. Versículos 5 e 6. Lembra-se, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e movereis do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tendes, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. O Senhor, ele começa também a dar uma advertência aqui no versículo 5. Volte às práticas do primeiro amor. Amado, volte às práticas do primeiro amor. Volte a praticar a essência do Evangelho, a essência da palavra, para que Deus possa te abençoar de uma maneira poderosa. Volte à prática daquilo que foi esquecido. Volte a praticar novamente. O primeiro amor é importante sobre a sua vida e para que o Evangelho seja levado de maneira poderosa às vidas. Ou seja, volte à prática do primeiro amor, antes que eu venha até ti. Hoje, muitas vezes, nós falamos assim: Jesus está voltando, mas você está preparado se você for até a Ele? Hoje, muitas vezes, nós aguardamos: olha, Jesus vai vir, Jesus, eu quero que o Senhor venha para a minha vida hoje, eu quero que o Senhor venha buscar a sua igreja, o arrebatamento está próximo. Verdade, amado, a primeira vinda de Cristo será o arrebatamento. O arrebatamento está próximo de acontecer. Mas e se não acontecer o arrebatamento ainda e você tiver que ir de encontro ao Senhor? Você está preparado? Como tem sido as suas obras? Como é que você vai se achegar diante do trono, diante do Senhor, com as mãos vazias? Essa é uma pergunta. Então volte a praticar as obras do primeiro amor. Volte a praticar aquilo que é a essência da palavra de Deus, para que o Senhor nos abençoe e para que não te pegue desprevenido, mas pegue com as lamparinas cheias e não com as lamparinas vazias. O que é aquelas lamparinas? Que havia aquelas 5 prudentes e as 5 loucas. Ali são a essência, as orações, ali são o trabalho, ali é a essência do Evangelho. Esteja com as lamparinas cheias, porque o noivo está chegando. Glória a Deus. E diz aqui no versículo 6: Tens contudo tu a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. As obras dos nicolaítas, a Bíblia não fala muita coisa, mas diz que era um costume pagão que estava sendo enganjado dentro da igreja, e eles ali levavam aceitos de cultos a ídolos, a cultos de referências explícitas, coisas que não desagradavam aos olhos de Deus. Ou seja, as coisas que nós vemos nos dias de hoje. As pessoas estão tentando mundanizar a igreja, trazendo coisas do mundo para dentro da igreja. Nós temos que ser diferente. Somos um povo separado, um povo que vem com a responsabilidade de ser os embaixadores de Cristo aqui na terra, representantes de um reino vindouro. O que é um representante? O que é um embaixador? Aquele que representa um lugar
aonde você está naquele lugar, você representa ele. Então você é um embaixador ou uma embaixadora. Você é embaixador ou embaixadora representante do reino dos céus. Ou seja, nós temos que ser diferentes, não igual ao curso deste mundo. O próprio apóstolo Paulo diz assim: não vos conformei com o curso deste mundo, porque aquele, em Tiago também diz assim, aquele que quer ser amigo do mundo consegue ser inimigo de Deus, porque Deus não se agrada com as coisas deste mundo. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E este mundo tem se esfriado, tem se transformado no que tem se transformado por causa do pecado. E diz aqui no versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Então, aquele que suportar com perseverança, suportar as adversidades e manter o genuíno amor, e manter o primeiro amor, e continuar firme na sua caminhada cristã diante do Senhor, Deus tem promessa para você. Deus vai permitir que você coma do fruto da árvore da vida que está no paraíso, no dia que o Senhor vier buscar a todos nós. O Senhor tem promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus te ama de uma maneira poderosa. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para abençoar as nossas vidas. O Senhor é sobre a sua vida. E tem mais, tem vários projetos aqui, olha, tem os nossos vídeos que estão aqui na plataforma, você pode nos acompanhar, vários outros vídeos. Deus vos abençoe, viu? O Senhor te ama e eu também. Shalom e até o próximo vídeo. Shalom.